É bom você relembrar o que está atrás disso, porque a gente sabe que a arte saiu da igreja para fora da igreja. E é um desejo nosso de resgatar a arte, trazer de volta para a igreja. Por esses eventos, por isso novembro, vamos saber mais daqui a pouco, não hoje, alguns domingos na frente. Estamos promovendo uma conferência de arte e adoração, voltada para a gente, vamos abençoar os de fora. Por que tudo isso? Porque queremos dar para Deus o bonito, o belo. Aqui viemos a ter cultos que são contagiantes e transformadores, por isso estamos realizando esses eventos. Outra coisa é que vocês viram aqui durante o ofertório, algumas crianças que recolheram as ofertas. Vocês viram também um aviso do Humberto, dizendo que as crianças estavam no salão, que era para sair por aquela porta. Talvez alguns perguntaram, por que tanta criança? Não é tanta criança, nós temos aqui hoje crianças, temos adolescentes, jovens, porque estamos iniciando hoje o que chamamos a Jornada de Devoção 2015, desde 2006, que temos uma vez por ano, cerca de 21 dias a 40 dias, em que nós focamos em um tema, oramos por esse tema, pregamos por 4, 5 domingos aqui sobre esse tema, e esse mês, esse ano, é a ideia de trazer junto aqui no salão a nova geração, que vai de 0 a 100 anos. Tenho 40 anos, 60, pertencemos a essa geração, porque queremos trazer juntos pais e filhos, para entender mais o que Deus quer de suas vidas. E temos entendido também que os seus filhos, os meus filhos, já não estão mais nessa idade, mas passaram por isso, eles têm duas grandes influências, que era a igreja e a família. No Dia dos Pais eu preguei um sermão e mostrei aqui uma caixinha cheia de bolinha, lotada de bolinha, representando 3.000 horas que você tem disposição entre você e o seu filho. E a igreja tem apenas 40 horas por ano com o seu filho. Mas se juntarmos isto, seu filho, a nova geração, vai ser abençoado. Nós temos que aprender, gente da minha idade, aprender a gostar de música mais ritmada, música mais rockada. Não tem essa palavra, estou inventando aqui, né? E as crianças gostam de cantar a Maravilhosa Graça. É uma mistura, porque não existe um estilo mais santo ou menos santo. Existe um coração que quer adorar a Deus, que aqui acontece bem como na nossa casa. E o que nós estamos pedindo de você, 3 coisas. Primeiro que, se você tem filhos no Morumbi Kids, eles vão levar para casa hoje uma folha de papel com algumas perguntas e discussão. O que é que nós queremos que você faça? Sente com o seu filho essa semana. Nessas próximas 5 semanas, gaste um tempo com ele, olhando para essas perguntas, orando com ele, explicando mais, perguntando o que ele ouviu no Morumbi Kids, explicando mais o que ele ouviu. Se você nunca fez isso, é a grande oportunidade. Ele vai dizer, quem sabe, meu pai está preocupado, minha mãe estão preocupados com a minha vida espiritual. Também que você compre um devocionário, está ali fora no hall para vender, na livraria no hall também tem um stand lá, que é para você ler em casa, você, sua esposa e os filhos, também a ideia de gastar um tempo com eles. Talvez um culto doméstico. Alguém já ouviu essa palavra aqui, culto doméstico? É da minha idade, gente, isso. Eu creio que essa geração que está aqui talvez nunca experimentou isso. Às vezes você pode falar, mas eu não sei fazer. Porque não tem uma regra. Pega o material do Morumbi Kids, pega o devocionário, leia com eles, ore com eles. Gente, isso pode fazer uma tremenda diferença. A terceira coisa que eu queria pedir de você, que você orasse por esse mês, especificamente, sobre a igreja, ser uma igreja para uma nova geração. Nós não queremos daqui a 20 anos ter somente pessoas da minha idade. Eu vou estar com 84 anos. Né? Mas tem gente aqui de 0 a 100 anos, gente que estão realmente comprometidas com o Senhor Jesus, de viver uma vida para Ele, que faz sentido nesse mundo, mas começamos isso agora e nós queremos incrementar isso na nossa igreja. Então, 3 coisas, gaste tempo com o seu filho essa semana, compre o devocionário e ore por isso, que Deus nos abençoe esses 21 dias. Ok. Preciso respirar? Tem uma vinheta para mostrar antes de começar o texto. O novo é surpreendente. Nos desafia, nos encoraja, nos move e nos transforma. Espiritualmente, o novo nos faz ir além. Ir mais fundo, além do normal, além das nossas limitações. Um novo ciclo, uma nova fase. Uma nova geração que se levanta para estabelecer a cultura do reino. Última coisa, os cultos da noite.
os 4 cultos, especialmente esses próximos domingos, está mais voltado para a cidade mais nova. Quero encorajar você a vir à noite de novo, trazer o seu filho adolescente, trazer seu filho criança, trazer seu filho de 25 anos de idade, porque vai ser um ambiente diferente do que estamos acostumados. Quero encorajar você a fazer isso. Não coma muito no almoço hoje, vá para casa mais cedo e volte para o culto às 18h30. Ok. Alguém aqui já ouviu falar em Jerônimo, o herói do sertão? Tem alguns conterrâneos aqui. Eu lembro quando eu tinha 7, 8 anos, naquela época a televisão era uma coisa recente no Brasil, havia muito televizinho, TV em casa era uma coisa rara, a gente ia para o muro ver a televisão do vizinho. Mas tinha uma novela no rádio que chamava Jerônimo, o herói do sertão. Eu via de segunda a sexta. Então, era um herói lá no sertão de Pernambuco, do Nordeste, que ele sempre era vitorioso. Às vezes ele apanhava, mas no fim da história, sempre ele era o herói, sempre ele era o cara que fazia sucesso, até com as garotas. Eu tinha 7, 8 anos e pensava, quando eu crescer, eu quero ser um Jerônimo. Eu quero sair matando, como ele matava, a minha maneira infantil de pensar. Mas cabia muito na minha mente, ele era um herói. E como é que eu vou fazer para eu ser um herói como Jerônimo, o herói do sertão? Eu creio que não foi somente eu naquela idade que sonhava ser um herói, sonhava ser bem sucedido, ter um sucesso. Hoje também, não importa a sua idade, não importa se você tem 13 anos, 15 anos, 20 anos, todos sonham em chegar a algum lugar, em algum momento e dizer, fui bem sucedido. E não tem nada errado com isso. E na realidade, é isso que Deus põe no nosso coração, porque ninguém quer ser medíocre, ninguém quer ter uma vida que foi mais ou menos. Talvez você não tenha a liberdade de falar onde você quer chegar, ou que sucesso você quer ter, mas na realidade, ninguém planeja, ninguém sonha ser mal sucedido. Todos nós temos sonhos de produzir, de crescer, de ganhar, de ser rico, ou de ser famoso, seja o que for. A grande questão é, como é que eu chego lá? Como é que eu vou poder avaliar que a minha vida realmente é um sucesso, sem nenhuma altivez da minha parte, dizer, Deus, valeu a pena viver. E quando você chegar aos 70 anos, 60 anos, 90 anos, dizer, Deus, se eu pudesse começar tudo de novo, eu começaria. Quando falamos de nova geração, nós temos isso em mente também. E que os nossos filhos também possam trilhar um caminho de que, seguindo o que Deus quer, daqui a 20 anos, 30 anos, poder dizer, valeu a pena a vida que eu vivi. E nesses 4 domingos, vamos cada domingo olhar para um personagem bíblico. Um personagem que é real, que não foram personagens que sempre foram vitoriosos, personagens que apanharam, que desobedeceram a Deus, mas que no processo de estar debaixo da mão de Deus, eles cresceram e terminaram a vida dizendo, valeu a pena viver. E hoje de manhã eu quero começar com um personagem muito conhecido. Abra comigo em Gênesis capítulo 37. Nós vamos olhar hoje para a vida de um personagem, talvez você conheceu na escola dominical, se você cresceu na igreja. E talvez sempre imaginou que José, chamado José do Egito, foi aquele rapaz certinho, que nunca fez nada errado, que na escola dominical ganhou todos os prêmios de decorar versículos, de trazer visitantes, de nunca esquecer a Bíblia em casa. Naquela época se trazia a Bíblia para a igreja, não é? Hoje se traz mais o telefone, o smartphone. Mas José não foi sempre assim. Ao mesmo tempo, Deus levou para o lugar onde Deus queria. E antes de ler o texto, é bom entender um pouco do que está atrás. José é filho de Jacó. Jacó é filho de Isaac, irmão de Esaú. Na casa de Isaac, houve escolhas, houve predileção. Jacó era o predileto da mãe e Esaú o predileto do pai. Jacó enganou seu irmão, enganou o pai para ganhar o direito de ser o primogênito. Casou, ele tinha 4 mulheres em casa, 2 esposas e 2 concubinas. Se uma dá trabalho, uma vale 4. Chegou a ter 12 filhos. Só que Raquel, uma das esposas, a outra, as concubinas era Bila e Zilpa,
E eu esqueci o nome da outra esposa. Me ajuda aqui. Lia. Obrigado, Beth. Raquel era a esposa preferida de Jacó. Ele teve somente 2 filhos com ela. José, quando Jacó já era bem idoso, e Benjamim, que nasceu um pouco mais tarde, como diz, era raspa do tacho. E por ser filho da velhice, e por ser filho da mulher que ele amava, Jacó tinha uma preferência por José. E assim, na vida de Jacó, a história de disfuncionalidade se repetiu. Assim foi com Abraão, o avô de Jacó. Assim foi com Isaac. E assim era com ele, a história da família se repete. E ele mostra para todos os irmãos que José era o predileto. Isso gera na família um conflito profundo, de discórdia, de ódio, que apesar disto, apesar das nossas coisas pisadas de bola, Deus, apesar disso, transforma situações e transforma pessoas. E José foi uma pessoa transformada. E aqui no capítulo 37, a partir do versículo 2, essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, ou Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Olha a escala do ódio aqui. Ouça o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrados aos feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve um outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Jacó era ausente. Ele ouviu, mas não interveio na situação. Mas o que é que está acontecendo aqui? José tem um sonho, mas antes do sonho ele ganhou uma túnica. E o texto diz que, a expressão que o autor de Gênesis usa, descreve uma túnica que ia até o tornozelo e até a ponta do braço, Desculpa, estou correndo muito hoje. Calma, Lisânia, calma. Então a túnica ia até o tornozelo e até os punhos. O normal era que os homens especialmente usavam túnicas com mangas curtas e até o joelho. Então a forma como a túnica foi confeccionada comunicava algo que talvez José nem entendia, mas quem usava esse tipo de túnica eram reis e soberanos. Quando os irmãos viram a túnica de José, por que veio o ciúme? Primeiro, certamente o direito de primogenitura não passaria para Rubens, que era o irmão mais velho. O pai estava dizendo, estou escolhendo José para receber esse privilégio. Gerou ódio. Ainda mais quando veio o sonho. Quando eles veem o feixe de trigo se juntando, se curvando diante do trigo, que era José. Quando tem um sonho que o sol, a lua, as estrelas se curvam perante José, veio o ódio. Agora, o sonho de José, certamente, o texto não é claro dizendo que foi Deus que fez José teve aquele sonho. Pode ter sido, como a gente brinca às vezes, deve ter comido muita pizza na noite anterior e sonhou. Mas o fato é que aquele sonho e a túnica, a forma como foi costurada para ele, traz para José um senso de destino.
um senso de causa, um senso de sucesso. O mundo vai se curvar perante mim. Ele não podia discernir ainda isto, mas certamente ele imaginou, um dia eu chego lá. Quando eu crescer, eu chego lá. Quando eu crescer, eu quero ser famoso. Quando eu crescer, eu quero ser rico. Quando eu crescer, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Mas havia algumas coisas que José precisava aprender. Eu creio que, no meio que a gente vai lendo a vida dele, o tema da mensagem de hoje é o impacto do sucesso fruto da obediência. E a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que não existe sucesso da perspectiva de Deus sem obediência. Se Deus quer me levar, se Deus quer levar a uma vida com significado, a primeira lição que eu preciso aprender é ser obediente. Mas como é que isso surge aqui? Lembra? Os irmãos de José o odiavam. Um dia os irmãos vão para cerca de 30 quilômetros ao norte de Hebrom, onde eles moravam. E Jacó, embora que José fosse o preferido, Jacó tinha mais 11 filhos, embora que o mais novo não saia de casa, 10 saiu de pastorear o rebanho 30 quilômetros ao norte. Ele era pai. Ele queria saber como os filhos estavam. Ele chama José, José, vai ver seus irmãos, quero saber como eles estão. Agora, meus queridos, se você é pai, você tem 3 filhos, você sabe que, ou 4 filhos, 3 filhos querem pegar o mais novo para bater. Você ia mandar o filho mais novo saber dos filhos mais velhos? Loucura, né? Mas olha, numa família disfuncional, o mais comum é que cada um busque o seu próprio bem-estar. Se o que eu estou fazendo não vai ser bom para os outros, pouco me importa, o que eu quero é eu ficar bem. Jacó dá ordem para José. Uma ordem que é meia louca. E eu fico imaginando, ele diz, eu quero que você vá encontrar com seus irmãos, saber como eles estão. Leva um pouco de comida, quero saber se eles estão bem. José poderia ter dito, pai, estou fora. Eu sei que eu sou o preferido, eu sei que o Senhor me ama, mas eu não vou entrar nesta. Mas não foi assim que José fez. Ele disse, tá bom, eu vou ver como meus irmãos estão. Muitas vezes, as ordens que vocês ouviram, vocês que são mais velhos, dos seus pais, talvez não fazia sentido. Ou mesmo você que é filho mais novo, às vezes ouve do seu pai, faça isso, faça aquilo, você pensa, meu pai está por fora, meu pai é velho, meu pai é careta, ai, quem me dera sair de casa. Pensaram assim alguma vez? Quando eu tinha 14 anos, às vezes meu pai pediu umas coisas para mim muito chatas. Eu falava, eu não sonho quando eu tiver 18 anos para eu sair de casa. E aqui, uma palavra para você, jovem. Se você quer sair de casa mais cedo, aprenda a obedecer. Porque a obediência gera confiança e maturidade. José foi. José não sabia o que iria acontecer. Ele chega lá onde os irmãos estavam, os irmãos começam a falar, lá vem um sonhador. Começa a pressão. Quando ele chega, os irmãos estão discutindo o que vão fazer com ele. Os irmãos resolvem matar José. Daí Rubem, eu quero o mais velho, Rubens era o mais velho. Não, não é por aí. O que é que eles fazem? Pega José e joga dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Essa cisterna aqui o texto fala, não é exatamente um lugar onde simplesmente você cava 13 metros de profundidade para guardar água da chuva, como se chama no Nordeste de cacimba. Aqui tem cacimba não, né? Outro nome. Era em geral uma escavação de pelo menos 7, 8 metros de profundidade. Em algumas delas tinha uns 2 recintos lá dentro, mas estava seca. Eu imagino José colocado no fundo do poço. O que é que ele precisava? O que é que estava passando ali? No fundo do poço, ele teve que pensar, eu vim trazer comida para meus irmãos. Olha o que ele fez, olha o que eles fizeram. Querem me vender. Lá no fundo do poço pensou, eu fiz o que o meu pai queria. E ao fazer o que o meu pai queria, eu estava obedecendo a Deus. E olha onde eu fui parar. Olha, eu perdi. Eu não sei se eu vou voltar para casa. Vou perder a relação com meu pai. Vou perder aquele filhinho querido. Agora estou perdido. E quantas vezes a gente, por obedecer a Deus, muitas vezes não vamos parar no fundo de um poço. Lá no fundo do poço a gente
encara a Deus e parece que Deus está dizendo, eu te amo, mas você ouve como se ele falasse, te odeio, não quero mais nada com você. Mas no fundo do poço, José lidou com decepção, com traição, com frustração, com sonhos que pareciam que não iam mais acontecer. E aquele sonho que o Senhor me deu, de eu ser um dia soberano, rei, governador, e agora vai aparecer, vai desaparecer. Mas Deus, na graça dele, queria ensinar algo para José. José chegaria onde Deus queria, mas José não sabia obedecer ainda. Deus colocaria José como governador, mas José não sabia servir ainda, não tinha aprendido esta lição. Deus queria que José fosse o primeiro no Egito, mas José não sabia lidar com paciência. Pelo menos, José começou com obediência. O primeiro estágio para chegar onde Deus quer, da forma que Deus quer, para sermos bem-sucedidos, tem a ver com obediência. Os irmãos o vendem, e o vendem por um bom preço. O preço mais caro que se pagava por um escravo eram 20 moedas de prata. E foi esse preço pelo qual Judá, assumiu a liderança do grupo, vendeu José para uma caravana que vinha, voltando do Oriente para o Ocidente, indo para o Egito de volta. Ele vendeu por 20 pratas. Por que 20 peças de prata? Interessante. No capítulo 39 diz que José tinha uma aparência de pernambucano. Olhos verdes, cabelo ruivo e saradão. Por isso ele valia 20 peças de prata. O texto diz que ele foi vendido para essa caravana, chegou no Egito, vendeu para a casa de Potifar. Potifar era o segundo homem no Egito naquela época, era o capitão da guarda, era o que cuidava da proteção pessoal de Faraó. Ele vai parar na casa de Potifar no capítulo 39. E aqui, meus queridos, vem a outra fase na história de José. Porque aqui, ele vai passar cerca de 10 a 11 anos. 10 a 11 anos de rotina. Na narrativa do capítulo 39, diz assim, o Senhor estava com José de modo que ele se prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o que ele fazia era próspero em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde o que deixou nas mãos dele, tudo que ele possuía, Deus abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Deus sabia onde ia levar José. Deus sabia em que posição José chegaria. Uma posição de alcance mundial. Mas, como a Bíblia diz, se eu não sou fiel no pouco, eu não vou saber ser fiel no muito. E Deus põe José, tira José da senzala e coloca José dentro da casa de Potifar. Por quê? Porque ele precisava aprender algumas lições que ele nunca aprenderia em livros. E por 10 anos, quase ele fica ali. No princípio é que Deus nos leva para o sucesso através do tempo dele. O tempo é longo, às vezes o tempo é curto, mas é um tempo. Ali José aprendeu a administrar a casa, que ele não sabia. Ele era o filhinho predileto de Jacó, era o protegido. Talvez se ele morasse no Nordeste, o pai teria dito, filho, cozinha é coisa de mulher. Não entre na cozinha. Ou então dito, filho, arruma a cama, é coisa da empregada. Homem não arruma em casa, não arruma a cama em casa. Tinham lições que José precisava aprender. Ele precisava aprender a ser servo. Ele seria um homem de influência mundial, mas não havia aprendido a servir. E quando o texto fala aqui de administrar, carrega a ideia de alguma coisa que ele faz, não para si mesmo, mas para o outro ser engrandecido. Na realidade, se ele cuidasse bem da casa de Potifar,
Potifar que seria bem visto. Mas nesse período, há outros testes. Ele aprende a servir, ele aprende a honrar o chefe, mas Deus também testa José em seus valores de integridade e de moralidade. A esposa de Potifar, você pode imaginar, o texto fala que Potifar viajava muito, certamente era uma mulher carente, ela vê José, um pernambucano bonitão, né, e põe os olhos nele. E o texto diz que ela tentou seduzi-lo, ela o assediou. Tem um dia que ela manda os empregados mais cedo para casa e diz, José, vem aqui. E ela tenta agarrá-lo. E eu creio que em frações de segundo, José pode ter pensado, realmente, eu fui obediente e olha onde eu fui parar. Parei no fundo de um poço. Eu estou tentando honrar a Deus e eu me torno escravo nesta casa. Será que não vale a pena trocar um pouco o sofrimento por uma noite de prazer? Será que se eu tiver um caso com ela, quem sabe se eu tratá-la bem, quando ela é carente, se eu for carinhoso com ela, for amoroso com ela, quem sabe daqui a um mês ela me dá uma carta de alforria e eu posso voltar para casa. Ele lidou com isso. Mas ele pensou, você pode ler mais tarde em sua casa o texto, eu não vou fazer isto com Deus. Meus irmãos, minhas queridos e queridas, não foi José que escreveu Gênesis. Provavelmente, José não entendia ainda quando o texto fala que o Senhor estava com ele. Porque nessa altura, ele podia sentir-se apenas injustiçado. Eu fiz tudo certinho, tudo que a Bíblia manda, tudo que meu pai disse, olha onde eu fui parar. Mas mesmo se ele vê, o texto diz que a mão de Deus estava sobre José. Já pensou? 10 anos, onde nada acontece, onde aparentemente nada muda, onde aparentemente parece que Deus está silencioso. E ele podia pensar, e aquele meu sonho, e o sonho que Deus me deu, quando vai acontecer? Mas Deus nos leva para o sucesso, através do tempo dele. O tempo que ele acha necessário, para produzir em mim e em você as qualidades que eu não tenho, qualidades que eu vou precisar ter quando eu chegar onde Deus quer me levar. Mas enquanto isso, é tempo de silêncio, é tempo de assédio, é tempo de tentação. Umas 2 semanas eu estava com o senhor aqui da igreja, que está sendo afetado profundamente pela crise que o Brasil está passando. Seu negócio praticamente falindo, ou quase falido. Ele está intermediando negócios para outra empresa. Ele me disse, pastor, se eu fizesse uma coisa simples, uma pequena palavra, eu poderia tirar a minha empresa do buraco. A tentação é grande. Eu não faço, porque eu sei que Deus tem uma saída para mim honesta. José poderia ter abreviado o tempo dele na casa de Potifar, abreviado o tempo, mas não chegaria onde Deus queria. Mas outra coisa acontece, porque quando Potifar chega de viagem, a esposa de Potifar diz, olha, está vendo aquele cara que você trouxe aqui para casa, que você confiou tanto nele, que você confiou tanto nele, olha o que ele fez. Me assediou, está aqui a roupa dele que eu precisei segurar. Aí Potifar manda José para a prisão. Aqui tem outro detalhe. Porque o normal, para alguém que assediasse a esposa de Faraó, ou a esposa de qualquer um no primeiro escalão, a pena era pena de morte. José deveria ter ido para a forca. Era isso que a lei no Egito, que a cultura egípcia dizia. Assediou, primeiro e segundo escalão, vai para a forca. Mas o que Deus fez? Potifar, em vez de mandar José para a forca, mandou para a prisão. Talvez José nem percebia, era a mão de Deus conduzindo a vida dele. Mesmo que ele pudesse pensar, será que o meu sonho terminou?
Nada impede, nem um poço, nem irmãos que odiaram José, nem a esposa de Potifar que tramou contra ele. Nada impede que Deus realize na sua vida os planos que Ele tem para você e dá para você um desafio de uma causa que vale a pena viver por ela. Mas, às vezes nós não percebemos. E a graça continuava caindo sobre José. Ele poderia ter pensado, olha, pensar a respeito de Potifar. Potifar, eu fui fiel a você. Você me deu tudo na sua casa, só não me pediu para não tocar na sua esposa. Eu não toquei nela. E olha o que você me dá de volta, me manda para a prisão. Nesse tempo de aprendizado, José teve que lidar com a questão de ser traído e ser abandonado. Onde Deus quer lhe levar? Vão ter dias que você vai se sentir solitário, abandonado, traído, decepcionado. Mas como é que Deus lida com isso? Deus nos deixa passar pelas dores da vida para a gente chegar onde que Ele quer, da forma como Ele quer. Aí na prisão, José contou-se naquele rapaz obediente. Já tem aprendido na situação com os irmãos. O carcereiro confia em José e coloca José como chefe da prisão. Já pensou? Ele chega na prisão com uma condenação, assédio sexual, assediou a esposa do chefe. Mas Deus estava abençoando a vida dele. Ele ganha a confiança do carcereiro, que o faz chefe na prisão. Nesse meio tempo, vem dois homens que trabalhavam muito perto de Faraó, o padeiro e o copeiro. José está cuidando deles. Os dois um dia têm um sonho, e José interpreta o sonho desses homens, e diz que eles vão sair da prisão. O primeiro que sai é o copeiro. E quando o copeiro sai da prisão, depois de ter dito para José o sonho que ele teve, e José interpretado que o sonho que ele teve significava que ele ia ser liberto da prisão, José pede para ele, olha, não esquece de mim. Quando você chegar lá em Faraó, não esquece de mim. Fez um pedido. Mas o texto diz, no capítulo 40, que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, o texto poderia ter parado assim. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ponto final. Mas continua. Ao contrário, esqueceu-se dele. Isso carrega a ideia de que provavelmente José pensou, o tempo está passando. Eu interpretei aquele sonho para ele. Ele está livre. Ele nem sequer lembra de mim. Alguém aqui é impaciente? Eu sou. Mas para onde Deus quer lhe levar? Você e eu precisamos de aprender a esperar o tempo de Deus e a forma de Deus. Se José ia lidar com o mundo inteiro, se José ia lidar com pessoas que iam desafiá-lo, se José ia lidar com pessoas chatas, que iam reclamar da qualidade do trigo, talvez, que ele estava dando para o mundo, ele não podia ser uma pessoa explosiva, inquieta, estúpida. E foi através do tempo que Deus preparou José para chegar onde ele chegou. Nenhum sucesso é sucesso sem obediência. Nenhum sucesso é sucesso se a gente quiser ser apressado. Deus tem um tempo de levar você onde Ele quer. Mas agora, a próxima fase da história é que o copeiro chega lá, Faraó tem um sonho, que ele vê no sonho dele 7 vacas gordas, ele diz, nunca vi vaca tão bonita, e ao mesmo tempo vê 7 vacas magras, vacas raquíticas, como o texto diz. Faraó nunca tinha visto vacas tão feias. Ele quer interpretar o sonho, ninguém entende. Daí, no tempo de Deus, o copeiro se lembra de José. Fala para Faraó, eu estava na prisão. E esse rapaz, judeu, interpretou para mim, disse, quando eu ia sair, eu saí quando ele disse que eu seria redimitido por você, que o padeiro seria morto, você mandou matar o padeiro, só ficou comigo.
Traga ele e vai explicar para você. José veio, ouviu o sonho de Faraó, e ele falou para Faraó que assim diz o Senhor. 7 anos de fartura, são as vacas gordas e bonitas. 7 anos de fartura é o trigo bonito e robusto. Depois, 7 anos de fome. 7 anos de crise. Não apenas 3 anos mais de crise. 7 anos. O faraó entende, imagina quem é que eu vou pôr para coordenar. Quem vai fazer a coordenação política desta crise? José. E o texto diz, no capítulo 41, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó. Foram 12 anos entre ele sair de casa para cair no poço, até chegar a ser o segundo no Egito. 12 anos que Deus preparou, porque Deus nos leva para o sucesso através do tempo dele. Mas chegou o dia. No capítulo 50, versículo 56 do capítulo 41 diz, quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito e de toda a terra. Não só a terra do Egito, de todo o mundo. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. José agora tem uma causa para viver. José agora é a pessoa que o mundo inteiro vai ouvir falar. Está com fome? Procura José. Está com fome? Vai no Egito. E no Egito eu falo com quem? Com José. O sonho que ele havia tido agora faz sentido. A túnica que Jacó havia dado para ele, uma túnica comprida, até o pulso, até o tornozelo, agora fazia sentido, porque ele chegou a ser realmente um soberano. O mundo inteiro estava curvado perante ele. Mas como é que ele chegou ali? Ele chegou pela escola da obediência, chegou pela escola do tempo e agora o mundo inteiro depende de José. Ele tinha uma causa para viver. Sucesso não tem a ver com a minha causa. Deus cria para você e para mim uma causa para você viver, de modo que esta causa revela a graça de Deus. E a causa não quer para me glorificar, porque para glorificar a mim mesmo, mas quando o povo chegava ali no Egito com fome, quem estava atrás? Talvez as pessoas não dissessem, é Deus, porque aquele povo não conhecia Deus. Mas o protagonista, o herói, o que causou o sonho ser realizado, foi Deus. E daí, meu querido e minha querida, um princípio que eu preciso ter para a minha vida, é que ser bem-sucedido apenas, para mim mesmo, para as pessoas disserem, puxa, o Lisânias é bem-sucedido. Essa não é a causa para eu viver. Porque isto passa. Mas a causa real pela qual eu posso viver e quero viver, é a causa que, na medida que eu me envolvo com ela, Deus é glorificado e as pessoas são abençoadas. José pôde administrar, servir, cuidar naquela época do mundo inteiro. Isso tipifica a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o povo tinha trigo, o povo podia produzir pão e saciar a fome. Jesus é o pão da vida. E outra coisa, verifique que José, no tempo não dá, mas José serviu aos próprios irmãos deles. José serviu aqueles de quem ele recebeu uma traição. Assim como Jesus morreu por você e por mim, que somos pecadores, somos traidores de Jesus, mas Jesus morreu por mim e por você, para perdoar os seus pecados, os meus pecados. A maior causa pela qual eu posso viver é uma causa na qual aquilo que eu faço, a graça de Deus é vista. E as pessoas não glorifiquem a mim, mas glorifiquem a Deus. Mas como é que Deus faz? Deus faz usando a sua vida, a sua própria vida.
Mais tarde, quando Jacó morre, José trouxe o pai e os irmãos para o Egito para não morrerem de fome e serviu o pai e os irmãos. Quando Jacó morre, eles enterram Jacó de volta em Hebrom, onde eles tinham comprado um terreno e construíram construíram um lugar de enterrar mortos. Aí os irmãos ficam preocupados. Estamos perdidos. Porque enquanto nosso pai estava vivo, José era bonzinho conosco. Agora nosso pai morreu, acabou a festa. Eles vão para José e inventam uma história que não está no texto. Eles dizem, olha José, nosso pai antes de morrer, disse para nós dizemos para você, que não era para fazer mal conosco. Isso não está no texto. Eles inventaram. Mas olha a resposta de José. Ele bate forte de volta. E disse, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem, para que muitas pessoas fossem salvas. Ele entendeu que, embora ele chegou no topo, embora que ele chegou a ser uma pessoa de sucesso, o cerne não era ele, mas era Deus usando a vida dele para mostrar ao mundo quem Deus era. Você pode chegar daqui a 15, 20 anos e talvez contar o número de diplomas que você tem na parede. Colégio Bandeirantes, USP, Stanford, Harvard e daí por diante. Nada errado, fantástico. Mas se isso não resulta num estilo de vida, que as pessoas possam dizer, puxa, eu vi Deus agindo na sua vida. Foi por causa de Deus que você veio falar comigo. Deus que está atrás dos seus negócios. Os seus negócios abençoam o mundo, supre o que o mundo precisa. Nada errado de ganhar dinheiro com os seus negócios. Nada errado de ser uma celebridade. Mas desde que atrás da celebridade esteja no seu coração o fato, eu quero fazer isso para glorificar a Deus, porque é para isso que eu vivo. Esse é o sucesso. Foi assim com José. Vocês pensaram mal. Por causa dos irmãos, ele foi traído, esquecido, abandonado. Ficou no fundo do poço. Ficou numa prisão. Foi esquecido. Mas nada impediu que Deus usasse a vida dele e fizesse de José uma bênção para o mundo, porque Deus deu uma causa para ele. A minha pergunta para você, para todos nós é, qual é a causa para a qual eu estou vivendo? O que é que eu quero que a minha vida seja vista? O que é que eu quero ser visto nela? É o nome ou é Deus ser glorificado? No começo dos anos 80, jornais americanos noticiaram a morte de duas médicas, uma chamada Ruby e outra chamada Lori, que trabalharam por 40 anos no país de Camarões. As duas eram médicas. Lori chegou lá casada, Ruby nunca casou. Depois de 15 anos no Camarões, Lori perdeu o esposo por causa de malária. Mas elas continuaram servindo no Camarões. Já estavam com 60 e poucos anos, certa noite, voltando de uma aldeia. O carro que elas estavam dirigindo, uma delas perdeu o controle do carro, passou por cima do guarda-rio, o carro capotou, as duas morreram. Jornais noticiaram, tanto em Camarões como nos Estados Unidos, onde elas moravam. Médicas morrem em acidente fatal. E no comentário da notícia, explicaram que ela morava no Camarões por 40 anos. Eram médicas, gastaram a vida delas no país de Camarões. Muitas pessoas foram curadas por causa delas. Mas havia um comentário um pouco negativo, dizendo, alguém comentou, que desperdício. Poderiam ter sido médicas aqui nos Estados Unidos. Teriam mais honra, teriam mais dinheiro. Que desperdício. No mesmo ano, na mesma época, também a mídia noticiou um casal que viveu o sonho americano. Juntou dinheiro a vida inteira, comprou uma boa casa, pé na areia, como se fala, na beira-mar, na praia. Pararam de trabalhar com 59 anos. Resolveram que a vida deles, dali para frente, seria gasta colecionando conchas
marinhas. Realizaram o sonho, tiveram sucesso, tinham dinheiro para parar de trabalhar tão cedo. Mas a pergunta que a gente faz é: que tipo de sucesso eu quero? O sucesso que vai me dar sossego no fim da vida, nada é errado ter sossego no fim da vida. Mas traz significado, traz bênção para o mundo, reflete quem Deus é. Ou talvez eu venha morrer como um mero desconhecido. Talvez aqui ninguém tenha ouvido falar de Ruby and Lori. Mas no céu, vamos encontrar muitos camaroneses, fruto daquelas duas vidas. No que eu vou gastar a minha vida? Eu quero terminar pensando na nova geração. Primeiro pensando, você que é pai. Como é que seus filhos veem você? Ou eles me veem? Como é que meus filhos vão lidar com as crises deles? Crises existenciais que vão ter. E por mais disfuncional que você tenha uma história de disfuncionalidade na sua história, todos nós temos um pouco de disfuncionalidade na nossa vida. Isso não impede que, a despeito do estágio de vida que eu estiver, eu ainda poder dizer para Deus: Deus, eu quero depender do Senhor para refletir Jesus para os meus filhos. Jacó pensou muito mais no bem-estar dele, até como pai, normal, ele amava os outros 10. Mas ele correu um tremendo risco, mandando José para a cova dos leões, encontrar com os irmãos dele. E meu querido, minha querida, eu também sou pai. E não importa a idade que a gente esteja, não importa a idade que os filhos têm, ainda é para nós que eles vão olhar quando crises vierem. E qual a imagem que eu passo? Não estou dizendo isso para você ter culpa, mas estou dizendo isso para encorajar você a dizer: Deus, no tempo ainda que me resta, como pai, como mãe, eu quero depender do Senhor. Para que meus filhos vejam na minha vida para quem eu corro quando as coisas vão mal. Ou para quem eu corro quando tenho crises. Não é que você nunca mais vai admitir crise, mas eles podem ver que meu pai e minha mãe dependem de Deus quando as crises vêm. E muitas vezes é como sugerimos no início da palavra, começa com esse pequeno papel que você vai receber hoje do seu filho. Lê com eles em casa. Cria essa relação para que a nova geração cresça, tendo paz, que a despeito da história de vida que tem, ainda reflete Jesus. E agora pensando na nova geração que está aqui, alguns de vocês. Algumas coisas lhe afetam quando olha para José. Primeiro, a questão da obediência. Você ouve seu pai? Se seu pai não manda você matar, roubar, adulterar, mentir, ainda é para ouvi-los. Talvez você está já com 30, 40 anos, não é para você fazer exatamente o que seu pai quer, mas ouça. Eles têm o que dar. Outra coisa, tempo. Nova geração, nos seus 20 e 25 anos hoje, o normal é querer as coisas rápidas acontecendo. Quer ser chefe de um dia para outro, quer ser presidente de um mês para outro. É a característica dessa geração. Mas lembre, Deus não está submisso aos aspectos sociológicos de nenhuma geração. O que Deus quer produzir em você. O caráter que você precisa para quando você chegar onde Ele quer que você chegue, você esteja pronto. Pode ser que demore 1 mês, 3 meses, 3 anos. Mas vai levar. Mas Deus vai levar você. Porque lembra, na vida de José, nem os irmãos, nem o poço, nem Potifar impediram de José chegar
onde Deus queria que ele chegasse. 3 coisas simples, 2 coisas simples. Obediência e tempo. Mas a última coisa, para o que você está vivendo? José tinha uma causa. Eu vou repetir. A maior causa para a qual eu vou viver, eu posso viver, é viver para refletir Deus. Amanhã, quando você entrar na sua empresa, poder dizer, Deus, é aquilo que o Senhor me colocou. Eu quero viver aquele tal modo que a empresa viva, veja quem o Senhor é, através da minha vida. É fácil fazer isso? Não. Mas lembre, Deus estava com José. O mesmo Deus está com você, para capacitar você para viver por uma causa. Vamos orar? Eu quero pensar primeiro em você, pai, em você, mãe. E eu estou neste grupo. Como eu posso depender de Deus para refletir ainda Deus para os meus filhos? É individual. É entre você e Deus. Porque da mesma forma que Deus trabalha nos filhos, está trabalhando em você e em mim. Mas eu preciso chegar para Deus e dizer, Deus, produz em mim a atitude que vai refletir o Senhor. Ainda pensando em mim, você como pai, tempo também faz parte. Às vezes, como pais, ficamos ansiosos. Porque parece que Deus está demorando a intervir na vida dos nossos filhos. Eu e você não temos controle sobre o tempo de Deus. Mas Deus está trabalhando. E assim como o filho precisa de tempo para ser tratado por Deus, eu também preciso crer que o tempo de Deus talvez não tenha chegado ainda. E eu poder dizer, está na tua mão. Aqui está. Ensina-me a ter paciência. Até o dia que eu vou ver a tua mão na vida deles. E para você, meu jovem, ou mesmo adultos que estão, talvez há tempo, vivendo uma rotina que parece que não muda. Lembra de José na casa de Potifar. Anos de rotina. Mas o tempo que Deus precisou gastar para produzir nele a capacidade de liderar o mundo numa crise. Deus disse que você foi criado para as boas obras. Não obras para a salvação, mas na medida que eu conheço Jesus, eu tenho uma missão, está escrito, não preciso sonhar como José sonhou. Mas Deus tem para você uma missão. Talvez o que você pode dizer nesse instante, se você quiser dizer, Deus, está aqui a minha vida. Eu estou apressado. Eu quero subir na carreira em 1 mês, em 1 ano, em 3 anos. Talvez não seja isso o tempo que Deus tem para você. Mas você dizer, Senhor, me submeto ao teu processo. Para eu não chegar antes, que talvez se eu chegasse antes, o sucesso viraria um Deus para mim. Mas também não quero chegar depois. Eu quero chegar no teu tempo. Para que através da minha vida, o mundo te conheça. Porque é isto que é sucesso. Ó Deus, o Senhor está vendo que vai
no coração de cada pai, cada mãe, cada um que está aqui nesse salão, cada jovem. E nós oramos juntos, uns pelos outros aqui, pedindo que o Senhor nos leve para onde o Senhor quer. Mas livra-nos da tentação de achar atalhos. Nós aprendemos a obedecer, vivemos no Teu tempo, para que, através da nossa vida, usados pelo Senhor, muitos venham Te conhecer. Pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.